Oi, professores, a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal da EBD. Nesta aula, nós vamos estudar sobre a santificação. Ela é a nossa 9ª lição desse trimestre e é um tema muito pertinente à vida cristã. A mensagem da nossa lição encontra-se na carta aos Hebreus, no capítulo 12 e o versículo 14, que eu quero ler com vocês. O texto sagrado diz o seguinte: procurem viver em paz e com todos, e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse é um texto muito rico, então torna-se interessante que o professor traga alguma informação sobre essa carta. Você, professor, pode fazer uma breve pesquisa e dizer aos seus alunos que o autor dessa carta, ele não menciona a sua identidade, porém, essa carta era destinada aos judeus, que tinham certa familiaridade com o Antigo Testamento, mas estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo sem Cristo. Então, a santificação é uma doutrina muito importante para a vida cristã. É importante que você inicie sua aula fazendo ponte da aula anterior, falando da regeneração, da transformação que o cristão sofre quando aceita o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Então é importante que o seu aluno ele consiga fazer essa conexão, perceber que há uma linha de raciocínio, que há uma sequência entre as lições. Então você inicia sua aula trazendo algumas informações da aula anterior. E voltando à nossa sugestão que nós demos na aula anterior em relação ao devocional. É importante que você continue com aquela tabela com o nome de todos os seus alunos e pergunte a eles quem conseguiu ler, quem teve tempo de ler o devocional, e que isso seja uma atividade rotineira em todas as lições do trimestre. Então vamos lá. Em nosso primeiro tópico, a lição vai tratar: sejam santos, pois eu sou santo. Então é importante o professor falar que nós servimos a um Deus que é santo. Então ele requer de nós santificação, santidade. Então é importante que o professor tenha em sua sala de aula alguns recursos didáticos. E aqui nós trazemos novamente o dicionário teológico. Este é o dicionário do pastor Claudionor Corrêa de Andrade. É importante e de grande valia que você, professor, tenha essa forma de trabalhar em sua aula, sempre trazendo esse recurso. Você pode pedir para algum aluno ler a definição, por exemplo, o que é santo, santidade, nesse tipo de recurso aqui no dicionário teológico. Então, de acordo com o hebraico, a palavra santidade quer dizer kadosh, ou seja, algo que é santo, separado, que é reservado a Deus. Então, nós servimos a um Deus que é santo. Então, essa santidade é a gente, em nossa vida diária, nós refletimos o caráter de Deus em nossos atos cotidianos em relação à justiça, amor, à verdade. E há um texto aqui em 1 Pedro, capítulo 1 e os versículos 15 e 16, que eu gostaria de partilhar com os irmãos. Diz o seguinte, o texto sagrado: pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, a nossa santificação, ela deve ser diária. No primeiro tópico vai tratar sobre o que é santo, então você pode utilizar o dicionário teológico para trazer algumas definições. Você escolhe alguns dos seus alunos para ler palavras sobre o que é santidade, o que é santo, santificação, para que todos possam partilhar da definição destas palavras. No 2 vai falar: Deus quer a nossa santificação. Então, é importante que o adolescente tenha na sua mente que o nosso Deus, ele requer essa atitude da gente. Também é interessante que você, professor, leia para a sua sala os 3 objetivos que são apresentados em nossa lição. O primeiro diz o seguinte: compreender o que é santificação. Então, trazer essa ideia de que ser santo é ser separado do pecado, é procurar servir a Deus com dignidade. Paulo já fala isso, que nós devemos viver uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida com bom senso.
no nosso segundo objetivo diz conhecer os tipos de santificação, que será abordado no tópico 2 da nossa lição. E aí, a lição vai trazer 3 tipos de santificação, que devem ficar bem claras aos seus alunos. E o terceiro objetivo da nossa lição é apontar como o crente deve aperfeiçoar a santificação. Então, no tópico 2, dando sequência à nossa lição, vai falar em 3 tipos de santificação. A primeira é a santificação inicial, a segunda é a progressiva e a terceira santificação é a santificação final. É importante você deixar bem claro para o seu aluno que a santificação inicial é aquela ideia que Paulo apresenta na carta de 1 Coríntios 6 e o versículo 11, que traz a ideia que todo crente ele é lavado, santificado e justificado no nome do Senhor Jesus Cristo e no seu Santo Espírito, o Espírito de Deus. Então, essa é a primeira santificação que o crente recebe. A regeneração, quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, então começa essa santificação, é o que a lição coloca. O segundo tipo de santificação é a santificação progressiva, ou seja, você vai explicar para o teu aluno que aquela santificação é um tipo de aperfeiçoamento diário nas nossas atividades, nos nossos tratos, nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos, na escola, na universidade, em casa com os nossos familiares. E a última santificação é a santificação que é apresentada na nossa lição como a santificação final, também chamada de glorificação, certo? Essa santificação final vai acontecer na volta do Senhor Jesus Cristo, na sua segunda volta. Tem um texto na carta 1 João, capítulo 13, o versículo 2, que diz o seguinte: sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, a primeira santificação é inicial quando o crente aceita o Senhor Jesus Cristo. Daí parte para a segunda santificação, que ela é progressiva. É algo que acontece diariamente em nossa vida e o crente tem que se esforçar para isso. E a terceira santificação é quando teremos nosso corpo glorificado. Paulo já deixa isso bem claro, que será no abrir e fechar de olhos, certo? Então, no arrebatamento, os mortos ressuscitarão primeiro e nós que ficarmos vivos teremos os nossos corpos glorificados, transformados. Essa é a glorificação, é o que a lição fala. Então, se torna de grande valia o professor explicar isso para os seus alunos e ouvir também a opinião do seu aluno. No terceiro tópico, vai tratar sobre o aperfeiçoamento da santificação. Então, como a nossa lição apresenta esse aperfeiçoamento? Primeiro, em relação à renovação dos seus pensamentos, depois dizer não aos desejos carnais, a essa concupiscência da carne, que é algo que pode ser evitado sim com a graça de Deus, porque a Bíblia diz que nós somos salvos mediante a graça do Senhor Jesus Cristo. Então, o cristão deve orar, tem que ler a palavra do Senhor, tem que jejuar e com auxílio do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, o cristão sim pode dizer não aos desejos carnais. E o terceiro é viva para Deus. Então, o que nós trazemos hoje para ajudar você, professor em sala de aula? Você pode sugerir aos seus alunos uma montagem de um painel, de um mural. Então, você leva para a sua sala de aula, pode ser folhas de ofício A4. Você divide essa folha em 4 partes e você distribui essas folhas com seus alunos. E você solicita para eles como nós podemos fazer e ter em nossa vida diária pensamentos transformados, mudança de atitudes, de relacionamentos. Como é que o cristão, o adolescente, ele pode viver para Deus, pode agradar ao seu Senhor, porque ele foi chamado por um Deus santo que não muda e requer dessa pessoa, desse adolescente, santificação também, para que a glória de Deus seja na vida desse adolescente. Então, é uma sugestão a montagem de um mural. Você, após distribuir essas folhas de ofício, ou se o professor quiser, pode ser ofício da folha branca, mas também tem a opção de ter um papel colorido, fica a critério de você, fica ao seu critério.
Então você distribui e você vai solicitar aos seus alunos quais são as ações que você pode ter em sua vida diária, rotineiramente, que vai agradar a Deus. Então você deixa exposto em sua sala, você vai montar um painel. E como título desse painel você pode utilizar, professor, o próprio tópico da lição, que é aperfeiçoando a santificação. E isso deve ficar exposto em sala de aula, para que o pensamento do seu aluno, o que ele pensou, o que ele verbalizou, fique por escrito registrado. E na próxima aula ele possa ler e vocês partilharem essa ideia, tá? No final da lição, você, professor, pode escolher um dos seus alunos e ler a conclusão. Nós pedimos que, se possível, você compartilhe esse vídeo, você converse com outros professores, você possa ampliar ainda mais o trabalho do Reino de Deus. Nós desejamos a você uma excelente aula e que o Espírito Santo continue abençoando a tua vida. Amém.